amizade, cantando esta canção, espalhando a felicidade. Pra semear a canção da caridade. Olá, muito boa tarde, família da TV Guarulhos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, em parceria com o M6 Instituto de Produção Cultural. Muito boa tarde, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela audiência de sempre de vocês com a gente na TV Guarulhos. E claro, vocês que já nos conhecem há um bom tempo e nos acompanham através da Associação Sarau Paulistano, em nome da nossa querida Vilma Proença, ou até mesmo do Instituto M6 Instituto de Produção Cultural, a MIPSE, em nome do nosso fundador e presidente Manuel Henri Moreira. Muito obrigada a todos. Espero que vocês curtem, gostem do programa que nós trouxemos hoje para vocês, tá? Nós estamos todos domingo agora aqui pela TV Guarulhos e sempre trazemos convidados diferentes aqui para vocês estarem conhecendo um pouco toda a dinâmica aí de várias áreas, né? De atuação, carreiras, vida social dentro da cultura, dentro da arte, da comunicação, da música. Então, que vocês gostem, né? E fiquem com a gente até o finalzinho do programa, tá bem? Então, antes de mais nada, vamos apresentar a nossa convidada que já está com a gente. Ela que é advogada familiarista, criminalista, especialista pela PUC de São Paulo, mestranda em Direito pela Escola Paulista de Direito, coordenadora da Escola Superior de Advocacia, relatora do TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Estado de São Paulo, além de escritora de 2 livros publicados, o que ela também vai trazer um pouquinho dessas informações pra gente, palestrante, colunista, professora e cofundadora de um projeto interessante que aí a gente vai querer trazer um pouco mais de atenção para vocês estarem conhecendo com a gente, que é o projeto Limite do Amor, onde eles apoiam as mulheres em situação de violência doméstica. Então, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença, doutora Ana Bernal. Olá, Mari, boa tarde. Obrigada pelo convite, por abrirem esse espaço maravilhoso para a gente poder falar. Obrigada à TV Guarulhos, obrigada à Vilma pelo convite também, do Sarau Paulistano, e a Moreira da MC6. Muito obrigada, doutora, pelas palavras. Fique à vontade, viu? E para a gente começar, para o pessoal te conhecer um pouquinho, conta para a gente o que te levou a escolher a advocacia, mas em especial as áreas do direito familiar e o criminal. Olha, Mari, a advocacia, eu acredito que foi ela que me escolheu. Eu, desde muito cedo, menina mesmo, eu sempre tive um senso de justiça muito aflorado. Sempre me incomodava muito quando as pessoas eram injustiçadas, fosse por qual motivo fosse. Aquilo me incomodava profundamente. Sim. Nesse sentido, eu me formei inicialmente em administração de empresas, mas atuei nessa área, mas o meu gosto, a minha paixão pelo direito, fiz a minha segunda faculdade, me formei em Direito, já era casada, já tinha um filho, então o Direito já veio para mim na maturidade, não mais na adolescência como a primeira, mas foi algo que me deu muito prazer. O Direito Criminal foi a minha paixão desde as primeiras aulas nos bancos da faculdade, me apaixonei pelo Direito Penal, ele é realmente apaixonante. Há quem diga que não gosta, muitos colegas. Eu acho que ele é ou ame ou odeie. Sim. Eu sou realmente apaixonada por defender aqueles que muitas vezes são acusados de forma injusta. E mesmo aqueles que são acusados de forma justa, eles são donos de terem uma defesa técnica à altura daquilo que eles praticaram. Então, sim, mesmo que a pessoa seja culpada de um crime, ela deve ser punida por aquilo que ela cometeu exatamente e não além disso. Então, esses direitos têm que ser observados por um advogado criminalista. Certo. O direito à família, eu digo que ele me escolheu. Atuante da área de direito criminal, então eu me especializei pela PUC e logo comecei a trabalhar em direito, crimes financeiros, advogando para banco. Dentro da minha área, eu sempre tive muito forte a defesa das mulheres, também desde criança, percebi muito cedo que para nós mulheres era mais difícil para atingirmos e alcançarmos os mesmos objetivos que os homens. Exato. E foi nesse viés que eu desenvolvi muito esse senso de lutar pelos nossos direitos. Mal eu sabia o que era ainda machismo, o que era discriminação, o que era desigualdade, mas eu já sentia
porque eu tinha meninos, irmãos em casa e meninas, e eu sentia que com eles as coisas fluíam mais fácil. Sim. Menino pode fazer quase tudo e as meninas são obstadas para fazer também quase tudo, inclusive estudar, né? As meninas agora já não é tão assim, mas na minha época ainda tinha essa questão, a mulher tinha que ser preparada para casar. Exato. Então eu sempre carreguei esse senso de justiça em relação às mulheres, sempre percebi essa desigualdade e a minha luta sempre foi, ainda que inconsciente, não tinha essa consciência quando muito menina, mas eu já tinha essa vontade e sempre me manifestava favoravelmente à igualdade entre homens e mulheres, por entender que somos, e somos de fato, temos os mesmos direitos que os homens, embora em muitas legislações, inclusive na do Brasil, demorou muito para nos atribuírem e nos darem esses direitos. Uhum. Então, na área criminal, quando surgiam algumas questões, e em 2006, com a vinda da Lei Maria da Penha, começamos a poder defender de forma efetiva as mulheres que eram cerceadas e inclusive violentadas por violência física, moral, psicológica, patrimonial, etc. Sim. Então, dentro da área criminal, comecei a ter uma atuação muito forte também na área da violência doméstica contra a mulher. Medidas protetivas de urgência, e com isso comecei a trazer também para o escritório pessoas que estavam no divórcio, porque a grande maioria das mulheres que sofrem uma violência doméstica na área criminal, que é um crime, a violência contra a mulher é crime contra a mulher e contra a família, porque ela diz que é a violência doméstica familiar. Uhum. Então eu percebi, e aí foi me chamando essa questão da violência doméstica da mulher criminal, e concomitantemente, sempre ou quase sempre que acontece uma violência contra a mulher, acaba vindo o divórcio, depois a guarda dos filhos e a pensão alimentícia. E foi nesse viés que as pessoas já tinham aquela confiança de eu ter atuado na parte criminal, me pediam para fazer também o divórcio, e fui me especializar na área da família também. Então, hoje a minha atuação é na área criminal e na área da família, restritamente na área da família ou mais pontualmente nas questões de divórcio, família, quando há o divórcio, a regulamentação da guarda, e foi dessa forma que o direito familiar me chamou. E eu sou realizada hoje, tanto atuando na área de direito de família, quanto na área de direito criminal. Perfeito. E aí, aproveitando esse ensejo, doutora, quando a gente traz a atuação da justiça, né, e principalmente o papel do advogado, e nós trazemos à tona o tema da mulher, da atuação da mulher, a mulher no direito, e principalmente esse outro tema que nós trazemos também, que é a prevenção e combate à mulher, a violência contra a mulher. Qual que é o papel do advogado justamente na prevenção e no combate à violência doméstica nos tempos de hoje, né? Como nós vemos o tanto de demandas que nós temos hoje em relação a este tema. Olha, Maria, eu acho que esse combate da violência contra a mulher, que ainda é a que está mais vulnerável na relação homem e mulher, sim, ele deve ser combatido por toda uma sociedade, porque essa violência existe porque existe desigualdade entre homens e mulheres. Exato. E é essa desigualdade que leva à violência doméstica e familiar e aos feminicídios que escutamos, infelizmente, na mídia com tanta persistência, que é aquilo que todos não queremos. Então, para que isso não aconteça, precisamos mudar padrões. O machismo é estrutural, como falei lá atrás, mas ele pode acabar, só depende da minha ação, da sua ação e de todas as ações. Enquanto os homens não respeitarem a mulher como um ser humano de direitos iguais a ela, nós continuaremos tendo machismo. Enquanto a figura masculina se sobrepuser à figura feminina, nós continuaremos tendo desigualdade e violência contra a mulher. Enquanto a sociedade potencializar a figura do menino masculina e diminuir
ou menosprezar ou dar-lhe menos importância à figura feminina, nós continuaremos em desigualdade e continuaremos a ter machismo e violência contra a mulher. Então, a sociedade inteira tem que lutar. Isso não é papel da mulher. Isso é uma responsabilidade de toda a sociedade. Se padrões antigos davam certo lá atrás e não dão mais hoje, porque as mulheres não aceitam mais o papel diminuído e limitante, aquele papel de dona de casa, mãe e esposa, então nós temos e precisamos lutar para que isso não aconteça mais. Tá tudo bem se a mulher escolher ser só dona de casa, mãe e esposa, mas que ela o faça por escolha e não porque o mundo lhe fechou as portas e ela não tem outras alternativas. Isso. Então, dentro disso, nós, enquanto advogadas e advogados, conhecedores dos direitos das mulheres, conhecedores da Constituição Federal, que em 1988 nos deu os direitos igual ao homem. Nós temos a obrigação, enquanto advogadas, enquanto advogados, de colocar em prática essa igualdade, de coibir qualquer ação que não seja de igualdade em relação ao homem e à mulher. Qualquer relação que não seja de equidade. Esse é o verdadeiro papel do advogado e da advogada, defendendo tão somente o que está previsto na Constituição, defendendo o que está previsto na Lei Maria da Penha, defendendo o que está previsto no Código Civil de 2002, que equiparou a mulher e o homem, que ainda, apesar da Constituição já ter nos dado direitos iguais, a administração da família até então pertencia só ao homem. E foi em 2002 que ele veio num clima muito mais harmônico e muito mais igualitário, que então deu a possibilidade da mulher também exercer esse papel de gerir e administrar a família, e acabando aí com aquele ranço do patriarcado, e aí se atribuiu então o pátrio poder. Então, nesse sentido, quando há uma situação de desigualdade e nós, advogadas e advogados, somos procurados por alguma vítima que está em sofrimento por lhe ser cerceado os direitos que ela tem, direitos fundamentais, iguais aos dos homens, nós temos obrigação de levar isso a um tribunal ou judiciário para que ele traga uma equidade, para que ele traga essa relação para a mesma relação de igualdade e para que puna efetivamente aquele que agrediu, seja psicológica, fisicamente, patrimonialmente ou muitas vezes, e infelizmente, de forma a que essa mulher foi ao feminicídio, a morte em razão do gênero. Perfeito. E aí, com isso, nós trazemos, para a gente poder entender, doutora, o que o projeto Limite do Amor, ele promove, ele oferece, se ele acolhe e de que forma que ele presta os serviços que ele oferece com essa iniciativa da proteção à violência doméstica para as mulheres, quem é atendida por meio do projeto. Mari, como surgiu o nosso grupo, que é um grupo de mulheres voluntárias que apoia outras mulheres em situação de violência doméstica e capacita essas mulheres, ou seja, dá a oportunidade dessas mulheres saberem quais são seus direitos, para que possam assim voltar a ser mulher de direito quando isso já lhe foi tirado. Muitas vezes já lhe tiraram a voz, já lhe tiraram a oportunidade de trabalhar, etc. Capacitar essas mulheres foi o que me trouxe, o começo de tudo isso, mesmo antes de termos a Lei Maria da Penha, como eu te disse, eu já me incomodava muito por essa desigualdade que havia em relação à mulher. Não raras vezes eu ouvi de clientes meus ligando na minha frente no meu escritório e falando, estou no meu advogado. Eu olhava para a pessoa e falava assim, olha, eu sou mulher, eu até uso saias, né? Então, esse machismo parece uma coisa sutil, mas são essas falas do dia a dia que tiram de nós, mulheres, os mesmos direitos que os homens, como se a advogada mulher, ali naquele momento, não fosse válida. Não me validaram como profissional só porque eu sou uma mulher. Então, dentro disso, e na minha atuação profissional, o que eu percebia, Mari, quando a mulher pedia o divórcio,
ela acabava sempre ficando mais pobre. Normalmente já vinha mais pobre, porque é comum a mulher abrir mão do seu trabalho para se dedicar ao lar e à família e aos filhos. Como eu disse, não tem nada demais se for escolha da mulher, mas muitas vezes o homem, o marido, faz todo um jogo, não, vou cuidar de você, vou te dar tudo, nunca vai te faltar nada, quero que você cuide dos nossos filhos, e a mulher acredita que tudo aquilo vai durar para sempre, e muitas vezes, infelizmente, acaba acontecendo o divórcio e não dura para sempre. E o que acaba acontecendo quando essa mulher vai para um divórcio? Ela não está capacitada, se tem um curso superior ou uma formação, teve muitos anos afastada do mercado de trabalho, não está apta a ingressar no mercado de trabalho com o mesmo salário que o seu marido, porque ficou afastada há muitos anos, então ela já entra no mercado de trabalho em desvantagem em relação ao marido. Enquanto no casamento ela cuidava do lar, da família e dos filhos, o marido continuou alavancando essa carreira, foi alavancando e subindo nos seus cargos, e ela estagnou. Então, para ela conseguir chegar aqui é muito mais difícil, já entra em desvantagem. E depois, no divórcio, não raras vezes eu percebo isso, que a mulher acaba fazendo acordo, muitas delas me dizem, doutora, eu quero paz, não quero mais nada. E abrem mão dos seus direitos patrimoniais, abrem mão de patrimônio, recebem valores de pensão alimentícia para os filhos, às vezes muito inferiores àquilo que o pai pode pagar. A nossa legislação hoje diz que a responsabilidade de arcar com as despesas dos filhos é do pai e da mãe. Entretanto, às vezes a mãe nem trabalha, então essa responsabilidade é atribuída ao pai. Outras ela trabalha, mas ganha muito pouco, a responsabilidade maior se atribui ao pai. Sim. Entretanto, essa mãe, para ter a tal paz que ela acredita que a partir dali tenha, abre mão de valores e acaba aceitando valores diminuídos em relação ao que o seu filho teria direito, e isso acarreta uma desvantagem financeira para a mulher. Então ela acaba ficando mais pobre, e isso me incomodava profundamente. O que eu percebo é que a mulher no divórcio já entra mais pobre e sai mais pobre. E se nós, hoje no Brasil, já temos muita, me parece que a última pesquisa que houve, 50% dos lares já são geridos e administrados e mantidos financeiramente pela mulher. Sim, então nós estamos deixando as famílias brasileiras mais pobres. É isso que nós estamos fazendo. E eu, percebendo isso na minha atuação enquanto advogada, percebi o quão a mulher ainda era carente de direitos, o quão ela ainda não sabia, num divórcio, o que ela tinha direito. Então eu comecei a fazer palestras de forma individual, em comunidades, em lugares onde a informação é mais difícil de chegar, e isso foi evoluindo, e eu comecei a perceber que eu sozinha não conseguia fazer muita coisa, então formei um grupo de mulheres voluntárias para criarmos informação de qualidade e levarmos para essas mulheres. Quais mulheres? Todas as mulheres. Nós só vamos conseguir melhorar o mundo ou mudá-lo se nós tivermos conhecimento. Sim. Então eu percebi que nós desse grupo começamos então a fortalecer essas mulheres, a potencializar essas mulheres com o conhecimento da legislação, do que ela pode, do que ela não pode, seja com o marido, seja com a família, seja no mercado de trabalho, seja em qualquer lugar que ela estiver, e isso empoderar a mulher, que hoje esse nome ficou estigmatizado, mas empoderar nada mais é dar-lhe poder, não é dar poder para ter mais poder do que o homem, é dar poder dela ter conhecimento e com ele poder escolher o que ela acreditar que seja melhor para ela. Exato. Então foi dentro disso que nós constituímos o nosso grupo com mulheres que trabalham de forma totalmente voluntária. Quando chegou em 2019, né, no início da pandemia, nós começamos a receber pedidos de ajuda do Brasil inteiro, inclusive do exterior, Nova York, Portugal, de mulheres que estavam confinadas com seus agressores, maridos, companheiros, namorados, e sendo agredidas diariamente. E vocês devem se lembrar, como você, Mari, que nós não tínhamos nada aberto.
A única coisa que a Sim. gente frequentava era farmácias e mercados. Uhum. Foi até nessa época que o Antônio Gutierrez, meu conterrâneo, pediu para que fosse feito o tal do sinal vermelho, para a mulher poder chegar na farmácia com o X vermelho e pedir ajuda, porque essas mulheres estavam sendo agredidas. Isso durante a pandemia, né, doutora? Foi um pico de violência. Infelizmente. Infelizmente, muitas mulheres foram a óbito porque elas já tinham relacionamentos ruins. Não é que a pandemia explodiu com a violência. Não, já existia, o relacionamento já não era saudável. E aí, com a convivência diária, claro que os conflitos se potencializam. Exato. Diferente de você encontrar a pessoa de manhã e à noite, diferente de você conviver com ela 24 horas, que era o que acontecia com todos nós. Fomos obrigados a conviver com pessoas que amávamos, mas também com pessoas nessas relações que eram relações abusivas. E aí, nesse viés, nós começamos a ter que mudar para podermos fazer alguma coisa por essas mulheres. Exato. Então, assim, Agora- a toque de caixa, nós remodelamos o nosso grupo Limite do Amor, de forma que nós montamos núcleos de atendimento jurídico, psicólogo, terapêutico e acolhimento. Então, nós formamos grupos de mulheres de forma totalmente voluntária, que acolhe essa mulher, primeiramente, vê qual a necessidade dela. Ah, não, precisa terapia, temos terapeutas, psicólogas que fazem esses atendimentos totalmente gratuito, assim como advogadas também, quando precisa de uma medida protetiva, etc. E como o nosso trabalho hoje na advocacia é praticamente todo digital, ou seja, os processos são digitais, as audiências, muitas delas virtuais, então nós acabávamos conseguindo ajudar essas mulheres que estavam lá em Nova York. Você me pergunta, como é que vocês atendiam? De forma virtual, assim como em Portugal também. A cofundadora comigo do Limite do Amor, a Mari, ela hoje está em Portugal e faz o mesmo trabalho que nós fazemos aqui. Então foi essa a razão do nosso grupo, e hoje que não temos mais um avalanche tão grande de procura, porque as mulheres não estão mais tão confinadas, não que elas pararam de ser violentadas física ou psicologicamente, sim, mas aquela avalanche foi naquele momento, mas nós continuamos prestando essa assistência, esse acolhimento para essas mulheres que precisam sair do ciclo da violência, que precisam identificar se estão ou não numa relação abusiva. Parece clichê, mas muitas mulheres não conseguem identificar que estão numa relação abusiva. Perfeito. Então nós ajudamos essa mulher a identificar e lhe damos os caminhos que ela tem para poder sair do ciclo da violência. Mas a decisão é dela. Então, se a mulher não quiser sair, a gente respeita, senão ela é duplamente violentada. Isso. É isso que o nosso grupo faz, Mari. Doutora Ana Bernal, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje no programa, viu? E pra gente fechar, então, finalizar aqui com vocês, por favor, eu peço aí que você deixe alguma mensagem para nós, para todos que estão nos assistindo, para as mulheres principalmente que estão nos assistindo aí, de que forma que a gente pode estar contribuindo com essa luta contra a violência doméstica e apoiando iniciativas como o Limite do Amor, doutora. Olha, como eu disse, todos temos obrigação. Então, se você percebe que uma mulher está em situação de violência, ajude essa mulher, não a critique. Muitas vezes ela não tem força nem para buscar ajuda. Indique o Limite do Amor, @o Limite do Amor, lá pelo Instagram, recebemos os chamados e nós entramos em contato com a mulher. Peça para essa mulher nos seguir. Temos sempre material de muita relevância, trazemos psicólogas, médicas, que falam todas as áreas, profissionais, capacitação. Ela lá consegue ali ter um celeiro de boas informações para ela saber os direitos que ela tem e o que ela tem à sua disposição. Então, 180, se essa mulher está na situação emergente naquele momento, 190. Tem um cupom que vai até o local para constatar se essa mulher realmente está em sofrimento, em violência doméstica e familiar. E eu queria especialmente o maio, que é o mês das mães, falar da mãe mulher rapidamente para a maternidade. A maternidade muitas vezes vem para a mulher como uma escolha entre filhos e carreira, entre esperança e medo. E o que a maioria das profissionais sente quando decide ser mãe?
é medo. Porque as mulheres que querem ter filhos ainda sentem necessidade de adiar a maternidade por receio de perder as oportunidades no mercado de trabalho. E é muito difícil para a mulher conciliar oportunidade de carreira e família. Os dados apontam que a maioria das profissionais deixa o emprego após o nascimento do primeiro filho. Então, o que eu quero dizer para você que é mãe, mulher, que é mulher, mãe. Você tem todos os direitos na legislação amparados. Maternidade, período de afastamento para exercer a amamentação, sair mais cedo do seu trabalho. Se você não sabe de todos os direitos que você tem, entre em contato conosco lá no meu Instagram também, a advogada Ana Bernal, ou o Limite do Amor. Nós teremos o maior prazer em lhe dar todos os caminhos para que você saia desse ciclo de diminuição, de desigualdade, de desequidade. O que nós precisamos, uma sociedade mais justa, mais coesa e mais igualitária para todos nós, homens e mulheres. Maravilha, muito obrigada, doutora Ana Bernal, obrigada por tudo, obrigada por este programa com a senhora e obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui, viu? Obrigada novamente a Vilma Proença, do Sarau Paulistano, e a Moreira, da M6 Instituto de Produção Cultural. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Sob o eterno símbolo do amor, pensar incondicional do Criador, que a paz seja o hino mais ouvido dos corações de toda a humanidade. Todas as nações eu convido pra semear a canção da caridade. Que a paz seja o... Vamos dar as mãos, a gente tem muita esperança. Sarau Paulistano, sarau da inclusão, espelho da perseverança. Vamos dar as mãos, mostrar a nossa amizade, cantando esta canção, espalhando a felicidade. Pra semear a canção